que a criança poderia nascer, mas que o Lu vinha buscá-la. E ao abrir meus olhos, eu pude ver saindo do quarto do menino de 12 anos uma criatura que veio na minha direção. Oi, seja bem-vindo ao Darkflix. Sim, mudei o nome do quadro da sexta-feira porque aqui às sextas-feiras nós só vamos aceitar histórias que a pessoa não esteja tendo por sonhos. Somente as coisas que elas estavam totalmente lúcidas. Portanto, se você tem uma história assim, manda pra gente nas informações que vão aparecer aqui embaixo com a hashtag Darkflix, a enfermeira. Essa história aconteceu quando eu trabalhava no hospital. Após isso, pedi demissão. Atuo hoje como enfermeira do trabalho. Uma moça deu entrada no setor da maternidade às 22 horas. Uma paciente usuária de drogas na 9ª gestação, 25 anos, entrou em trabalho de parto, efetivo às 22h30. O bebê estava bem, 38 semanas. Todos estavam apreensivos, pois a paciente se contorcia e revirava os olhos, dizendo coisas estranhas como: "O demônio está aqui hoje. O demônio veio me acompanhar." Ela ria de uma forma assustadora. Poderia ser devido ao uso das drogas, não sei, mas, gente, algo estava muito estranho. As luzes da maternidade começaram a falhar, mesmo tendo gerador no hospital. Inacreditavelmente, começaram a quebrar os vidros da janela do berçário, e a mulher, que estava deitada, simplesmente do nada apareceu em pé, imóvel, com os olhos virados. Só via o olho completamente branco e meio que um sorriso. O médico que estava no quarto pediu silêncio para a equipe que tinha umas 7 pessoas além dele. O mesmo fez um sinal da cruz, se aproximou da paciente, deitou ela na cama devagar. Acho que ele estava todo cagado nesse momento. Assim que a moça deitou, ela deu um grito, pegou na garganta do médico e disse que a criança poderia nascer, mas que o Lu vinha buscá-la. Ele vinha buscá-la assim que ela saísse das suas entranhas. A paciente começou a fazer forças e nós nos preparávamos para o nascimento. Os batimentos da criança estavam normais, posição cefálica, tudo nos conformes, todas as contrações. Algo bizarro acontecia. As luzes apagavam e acendiam, janelas quebravam, escutávamos pessoas rindo, muitas pessoas, como se estivéssemos num show de música. A porta se abria e se fechava sozinha. Enfim, a criança nasceu. Tudo voltou ao normal. As luzes, as vozes sumiram. As janelas e portas intactas, como se nada tivesse acontecido. Fizemos todos os cuidados necessários e tudo o que podíamos, mas a criança, sem motivo aparente, nasceu morta. Depois que limpamos e cobrimos, levamos para sua mãe se despedir. Quando tiramos o coeiro do rosto da criança, ela estava com um sorriso macabro igual que a mãe apresentava quando estava parindo, e seus olhos abertos, totalmente brancos. O médico e o pediatra avaliaram novamente e constataram que estava em óbito. Nesse exato momento, uma música muito antiga, quase que dos anos 50, sei lá, uma música de vitrola, não sei a época certa, começou a tocar. As luzes apagaram novamente, e quando acendeu, a criança não estava mais nos braços do médico, e sim no berço e com o rosto coberto. E algo disse para nós que era para essa criança nascer morta, ou todas as outras do hospital morreriam. A mãe da criança não se lembra de nada do que aconteceu desde que tinha chegado no hospital. Perguntamos quem era o pai da criança. Ela nos falou que era um rapaz bonito e que disse que podia chamar ele de Lu. Detalhe: fora da maternidade, nada aconteceu de estranho. Somente os profissionais e pessoas que estavam internadas viram os fenômenos. Todos os profissionais se queixaram do ocorrido, e por conta do estresse, alguns pegaram folga, outros folgas prolongadas, e eu pedi as contas. E hoje trabalho com educação. Sei que é difícil acreditar, mas nunca mais consegui tirar o rosto da mãe e da criança da minha cabeça. Vulto na cozinha. Aqui sempre tem alguns acontecimentos estranhos. Com o tempo a gente vai se acostumando. Como eu sempre digo, eu moro em uma fazenda. Ontem à noite, mais ou menos umas 2 da madrugada, perdi o sono. Fui até a cozinha, peguei refrigerante, sentei e fui beber. Acendi só uma luz fraca que tem na cozinha.
Estava lá, tranquilo, tomando refri, mexendo no celular, quando olhei para a janela, que é de blindex, e vi uma pessoa atrás de mim. Olhei para trás e não tinha nada. Tudo bem, continuei mexendo no celular. Olhei de novo e vi uma pessoa passando. Gente, vazei pro quarto. Eu sabia que não era uma pessoa viva. Do meu quarto, ligo para minha filha, que estava no outro, querendo saber se estava tudo bem. Ela disse que estava tudo beleza. Quando consegui dormir, o meu fone toca. Era minha filha me ligando perguntando se eu estava ouvindo alguém batendo, tipo um martelo no teto. E eu falei, não tô ouvindo nada. Fui até o quarto dela, ela assustada, falando que tinha ouvido. Eu não ouvi, mas fiquei grilhada porque tinha acabado de ver um vulto na cozinha. Falei para ela ir dormir lá no meu quarto. Ela não quis. Voltei para o meu quarto, passando um pouco de tempo, minha filha me liga de novo. Que o barulho estava vindo agora do quarto de hóspede, martelo batendo no teto. Depois na parede que separa o quarto dela com o de hóspede. Eu não escutava nada, mas sabia que tinha algo estranho, porque vi na cozinha e depois minha filha escutando. Fomos dormir praticamente quando o dia já tinha amanhecido. No carnaval de 2003, minha ex-esposa estava na casa da sua mãe, passando os dias de resguardo, pois ela tinha dado à luz a nossa segunda filha. Eu fiquei na nossa casa porque tínhamos um pequeno comércio e precisava atender os nossos clientes. No feriado de terça de carnaval, não trabalhei e fui convidado para um casal de amigos para passar a tarde na casa deles. Foi uma tarde gostosa. Tomamos um belo café, conversamos, rimos com eles e com seus dois filhos. Enfim, quando chegou a noite, eles me convidaram para pousar, dormir em sua casa. Depois de uns minutos de insistência da parte deles, resolvi ficar e dormir por lá mesmo. O casal, muito atencioso e hospitaleiro, logo providenciaram um colchão no chão da sala, e pelas 23 horas todos se recolheram para dormir. Não demorou muito, logo peguei no sono, mas lá pelas 3 da manhã, mais ou menos, acordei de repente. E ao abrir meus olhos, eu pude ver saindo do quarto do menino de 12 anos, filho deles, uma criatura que veio na minha direção. Aquele ser tinha uma aparência horrível, 1,5 metros de altura, corpo esquelético, cabeça grande, olhos ovais castanhos, sem nariz e sem boca. A cor da pele era de um tom verde musgo, ressecada. Eu estava acordado, tenho certeza, porém os meus braços e pernas ficaram totalmente paralisados. Minha voz não saía. Eu queria gritar, mas não conseguia. Essa entidade se abaixou perto do meu colchão. Ficou uns 50 centímetros do meu rosto, olhando fixamente em meus olhos. Pude sentir até o cheiro forte, como que de cabelo queimado. Nesse momento eu orei em pensamento e clamei o sangue de Jesus Cristo, e consegui falar meio que balbuciando: o sangue de Jesus tem poder. Então, essa coisa se afastou, seguindo pelo corredor, que terminava no quarto do casal, meus amigos. Consegui vê-lo até o momento em que transpassou a porta do quarto deles. Foi então que os movimentos do meu corpo voltaram. Comecei a orar e chorar com medo. Não consegui dormir mais. Fiquei até às 6 horas da manhã orando. Quando o casal acordou, fomos tomar café e eles notaram que eu estava estranho. E me questionaram. Eu, porém, sem relatar nada, pedi para nós fazermos uma oração na mesa do café. E ao iniciarmos a oração, a esposa teve uma manifestação, uma possessão demoníaca, e com uma voz cavernosa olhou para mim e disse: "Eu passei do teu lado." Em seguida, ela olhou para o marido e disse: "Eu te odeio e eu vou acabar com você." Foram 3 minutos dessa manifestação. Eu e o esposo orando muito forte. Ela se batendo e reforçando no chão, perdeu as forças. Voltando ao normal, conversando com os dois sobre o ocorrido, a esposa me disse que guardava uma mágoa grande do esposo e da mãe dele, a sogra, pois por anos os dois insinuavam que o menino não era filho do esposo. Acompanhei eles por mais algum tempo, mas infelizmente eles acabaram se divorciando. Essa foi uma de algumas das experiências sobrenaturais que eu já passei, mas confesso que já pedi a Deus para não ter mais que lidar com essas coisas, mas de vez em quando acaba acontecendo. O primeiro espírito a gente nunca esquece. Relato real. Minha mãe sempre disse que mesmo antes deste ocorrido eu já tinha visão, mas francamente eu não me lembro. Então vou contar quando eu me dei conta do sobrenatural em minha vida.
Eu tinha por volta de 5 para 6 anos na época. Minha mãe era vendedora de catálogos, então era comum o entra e sai de clientes na minha antiga casa, que num tempo distante teria sido uma roça de candomblé da minha avó paterna. O terreno era muito grande. Também não entendo por que a minha avó preferiu enterrar o seu barracão ao invés de desfazer das coisas, mas enfim, vamos ao que interessa. Nós tínhamos uma cliente. Ela não podia ter filhos, então resolveu adotar um menino, Rafael. Ele tinha a mesma idade que a minha. E sempre brincávamos muito quando ele ia em casa, afinal meus irmãos eram muito mais velhos que eu, então tinha um carinho muito grande por ele. Numa manhã de sábado, eles chegaram na minha casa. Ela, muito abatida, com lágrimas no rosto, começou a subir as escadas aos prantos, e o Rafael estava radiante. Me lembro perfeitamente, até da roupa que ele usava. Uma camiseta branca, shorts cinzas com 2 listras verdes e os pés descalços. Me intrigava porque ele continuava acenando para mim e porque ele não tinha subido as escadas. De um lado, Rafael acenava e do outro minha mãe chorava, agarrada com a mãe dele. E na minha inocência, não estava entendendo nada. Então me meti naquele momento, e mesmo vendo o desespero da mãe dele, eu pedi para ela chamar o Rafael para subir. Sem entrar em detalhes, ele dizia: "O Rafael não está aqui." E eu a confrontei, dizendo que ele estava no hall antes da escada e que eu queria brincar com ele. Eu segurei na mão dela e chamei para mostrar que ele estava ali, e ela dizia não haver ninguém. Porém, eu o via intacto fazendo gestos com as mãos para a mãe dele. Senti que ela se interessou pelo assunto e gritou pela minha mãe, que me explicou que ele tinha virado um anjo e que o Rafael não estava mais entre nós. Foi difícil processar isso, até mesmo entender por um bom tempo. O Rafael tinha falecido por leptospirose. A roupa que ele vestia foi a mesma usada em seu sepultamento e escolhida por sua mãe. A verdade é que a mãe só foi para casa para dar a notícia à minha mãe, já que nem todos possuíam telefones. Então fomos à missa de 7º dia do Rafael, que continuava ao lado da sua mãe o tempo todo. Então ele se levantou do banco, caminhou até a parte mais alta da igreja, onde o padre fica, me fez um sinal de tchau e sumiu para todo sempre. Minha mãe acabou se afastando da mãe dele também, pois ela queria que eu o visse de qualquer forma. Ia em casa para saber dele. Eu já estava assustado o suficiente e mal sabia que a minha vida tinha mudado dali para frente.